Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do nosso treinamento de Automation Studio da BIR. Então vamos para a nossa terceira aula, né? Nas últimas duas aulas, o que a gente fez? A gente instalou aqui, instalou aqui o Automation Studio, né, na nossa máquina, licenciamos ele, e na última aula a gente fez um overview da plataforma, dei uma visão geral, peguei um projeto de exemplo, né, que é a Coffee Machine, que a própria BIR disponibiliza, a gente deu um overview na plataforma para conhecer um pouquinho dela, como é que é constituída, né, quais são as partes que compõem o Automation Studio. Agora, nessa aula, eu quero dar os primeiros passos com vocês para a gente começar a se aprofundar um pouco mais na plataforma. Tá? Ainda vamos uma pegada mais inicial, né? Mas o que eu pretendo com vocês nessa aula aqui de agora? A gente vai criar um projeto novo do zero, correto? A gente vai pegar esse projeto novo, vamos inserir um hardware, vou mostrar para vocês como é que insere um hardware, como é que configura, tá? A gente vai inserir nossa lógica de programação, vai ser uma coisa básica ainda, tá? E eu vou ensinar para vocês a habilitar também o modo de simulação, ok? Para a gente poder testar os nossos aplicativos, né? Caso você não tenha um controlador físico, você pode estar usando a RSim aqui deles, né? Que é o simulador aqui da plataforma, para você poder estar fazendo seus testes, tá? Então vamos lá para a aula. Então eu tenho a minha plataforma aqui do Automation Studio já aberta, tá? Eu estou usando aqui a versão 4.12.2.93 e quando você abre ela, geralmente ela já vem aqui no Get Started. Aqui você tem alguns programas de exemplo, né? O BIR Coffee Machine foi aquele que a gente abriu na última aula, que a gente deu uma olhada como é que funciona. Mas eu não vou usar projeto de exemplo. Agora a gente vai começar um projeto do zero. Então eu tenho que vir aqui na aba New Projects. New Projects, Unnamed Project. Então eu vou abrir aqui um projeto vazio. Aí vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um nome para o projeto. Vou botar aqui treinamento AS. Tá? Treinamento Automation Studio. Ele já me sugere salvar num caminho padrão, que é na unidade C do computador, na pasta chamada Projects. Eu vou manter esse caminho aqui padrão, que nessa pasta Project, todo projeto que a gente cria, ele fica salvo dentro dessa pasta. E aí ele vai criar uma pasta com o nome do meu projeto, tá? Que vai ser treinamento _AS. Beleza? Aí aqui eu posso escolher salvar ou não os arquivos do runtime na minha pasta do meu projeto. Se você depois pretende compartilhar esse projeto com mais outra pessoa, né? Interessante que você deixe salvo isso aqui, copiar esses arquivos aqui do runtime, tá bom? E aí você pode dar uma descrição do seu projeto, beleza? Vamos dar um next. Aí a gente vai passar para a pré-configuração, né, da nossa configuração de hardware aqui da nossa plataforma. Aí primeiramente você tem que dar um nome para ela, né? Aí geralmente você pode dar um nome aqui, por exemplo, sei lá, da máquina que você está trabalhando ou do dispositivo que você está trabalhando. Eu vou botar aqui a R5, que a gente vai trabalhar com o simulador, né, do ambiente do runtime aqui simulado, então eu vou botar o ARSim aqui, mas por exemplo, você pode botar lá uma máquina transporte de entrada, encaixotadora, ou paletizadora, envolvedora, enfim, você podia botar o nome da configuração da sua máquina, tá bom? E aí para detectar o seu hardware, você tem três opções. Você tem a definir o hardware manualmente, ou seja, você vai escolher lá, você vai vir com um catálogo e você vai selecionar qual hardware que você está usando. Se eu tiver conectado ao meu hardware, eu posso ter essa segunda opção aqui, que é Identify Hardware Configuration Online, ou seja, eu posso detectar automaticamente qual hardware que está conectado aqui no meu projeto para ele já puxar certinho. Ou tem uma terceira opção ainda, que é o Reference and Existing Hardware Configuration, ou seja, se eu já tenho um projeto aqui com uma configuração de hardware que eu quero utilizar, eu posso usar essa terceira opção, beleza? A princípio, nessa aula aqui, a gente vai fazer o definir hardware manualmente, porque a gente vai fazer com o simulador do próprio Automation Studio, né? Então a gente não tem um hardware físico aqui agora. Da mesma forma que eu posso botar uma descrição da minha configuração, dizendo sobre a máquina, sobre o que eu estou configurando, e eu vou dar um Next. Aí nós vamos para o catálogo de hardware. Normalmente o seu vai vir sem essa imagem aqui, ele vai vir assim, tá? Aí ele vai vir com as opções aqui, eu posso selecionar por grupo de produto, posso selecionar por controlador, por PC, tá? Se eu selecionar, por exemplo, aqui controles, ele vai mostrar só o que é controlador. Aí eu tenho, por exemplo, aqui a linha X20 e a linha X90. Vamos supor que eu quero filtrar pela linha X20. Eu seleciono aqui e ele vai mostrar aqui na lista todos os controladores. Eu quero ver, por exemplo, esse X20C CP0410, que é uma CPU compacta, eu quero ver como é que é físico dele. Aí você vem aqui nessa imagem, ó, e ele vai te mostrar como é que ela é.
Aí você, além de ter o catálogo aqui, o código do catálogo, você consegue ver fisicamente se é compatível com a que você tem aí, tá? Aí a gente vai usar aqui, eu vou procurar essa aqui, ó. Vamos botar esse cara aqui. Esse aqui é muito comum de você encontrar, tá? A instalação aí, que é o CP1583. A gente vai utilizar ele. Ele é um controlador aqui que ele tem uma CPU Atom de 0,3 GHz e tem interface PowerLink e também interface Ethernet, beleza? Então, aqui é o runtime, né? Alguns dispositivos eles podem mudar o runtime, o tipo de runtime. Esse aqui é o AR Embedded, que é o que roda aqui dentro dele. E eu posso também ativar a simulação aqui, tá? Eu não vou ativar ainda por aqui não, depois eu vou mostrar para vocês como é que ativa direto no projeto. Mas é interessante também você verificar, caso você queira simular, né? Porque tem alguns dispositivos que não habilitam a simulação. Então, se você escolher um dispositivo aqui, isso aqui ficar achurado, não tiver a opção de marcar, é porque esse dispositivo não tem um firmware que suporta a simulação, tá? Então, vamos escolher esse cara aqui e vamos dar um Finish. E ele vai carregar aqui minhas configurações para o projeto, para a gente iniciar aqui a nossa configuração. Então, é só a gente aguardar um pouquinho. Então tá aí. Então inicialmente ele abre para mim aqui no que a gente chama aqui de System Design, né? Onde ele mostra aqui graficamente os dispositivos que eu tenho aqui no meu projeto. Tá? Então, como a gente já viu na aula passada, né? Eu tenho aqui o Logical View, que é a parte de lógica. Eu tenho aqui a parte do meio, que é a parte onde fica o que eu trabalho, a minha área de trabalho. E tenho a minha toolbox aqui na direita. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto é configurar o nosso hardware. Então como é que você configura o seu hardware? Você vem aqui na Physical View e aqui tem todas as interfaces dele. Então eu tenho aqui uma porta serial. Reparem que quando eu seleciono aqui, ele acende aqui o LEDzinho no local onde está a porta serial. Então tem uma porta serial nesse cartão aqui. Esse módulo aqui do lado branquinho é um módulo de alimentação, aqui também tem a porta serial. Eu tenho uma porta Ethernet, que é essa aqui. Eu tenho uma porta PowerLink, que é do protocolo Ethernet Industrial da BIR. Tem duas portas USB, tá? Essa primeira e a segunda. E eu tenho a interface X2X, né? A interface X2X é a interface que vai comunicar com os meus módulos, tá? E eu quero que vocês reparem uma coisa, preste atenção aqui no toolbox. Cada vez que eu seleciono uma interface, ele muda aqui os itens que eu posso colocar. Então, deixa eu desmarcar isso aqui, para ele poder aparecer certinho. Então, quando eu seleciono aqui uma interface, ele mostra os itens que eu posso colocar nessa interface. Então, por exemplo, quando eu boto Ethernet, ele vai mostrar, por exemplo, IOs, tá? Dispositivos que eu posso me comunicar via Ethernet. Quando eu seleciono a interface PowerLink, ele vai mostrar quais são os dispositivos que eu posso me comunicar com a interface PowerLink. A USB, mesma coisa, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Um teclado, uma interface de operador, né? Uma tela aqui, então ele mostra o que eu posso colocar na USB. E se eu botar na X2X, que é a interface que eu falei que é o barramento de comunicação aqui dos módulos da BR, né? Ele vai mostrar diversos dispositivos que eu posso colocar aqui, ó. E aí eu posso fazer um filtro aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar com entradas, eu quero colocar um cartão de entrada aqui no meu dispositivo. Eu posso vir aqui e selecionar o input, tá? Ele vai fazer um filtro aqui só de input. E eu ainda posso filtrar mais, ó. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero input digital ou input analógico. Vamos supor que eu quero digital. Então, eu vou selecionar aqui input, eu vou selecionar digital, e ele aqui vai mostrar para mim só os cartões digitais que eu posso trabalhar junto com essa linha X20 aqui. Beleza? Então, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos pegar esse cartão aqui, X20 digital, 4 entradas, 24 volts, 5 e 3 fios. Eu vou pegar e arrastar ele para cá. Você vê que ele ficou mais em verdinho, eu posso colocar aqui e inserir o meu cartão aqui. Tá? O meu cartão de entrada. E reparem que ele foi para cá, ó. Tá? Ele tem uma bolinha verde, e essa bolinha verde indica que é um cartão de entrada. Aí da mesma forma eu posso selecionar saídas aqui, ó. Eu vou selecionar aqui agora saídas digital, ó, output digital. E aí ele vai ter as minhas saídas aqui. Então vou pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, que é de 4 saídas também, 24 volts, 2 ampere. Vou arrastar ele para cá e beleza. Inserir aqui o meu módulo de entrada digital e o meu módulo de saída digital, tá? Então agora eu já tenho um hardware configurado aqui. Da mesma forma, se eu fosse colocar remota, era só selecionar uma interface dessa aqui e aí pegar uma remota e jogar para cá e montando meus barramentos.
Mas vamos começar devagar, vamos começar só montando o REC aqui do CLP. Então tem um CLP aqui, uma CPU, e eu tenho um cartão de entrada e um cartão de saída. Vamos verificar como é que é a configuração do meu cartão de entrada e saída. Se eu vier aqui em cima dele e clicar com o botão direito aqui em cima do cartão de entrada e vir aqui nas configurações dele, eu tenho aqui algumas configurações que eu posso trabalhar. Uma configuração que eu recomendo vocês tirarem é essa questão de módulo supervisionado. Ele geralmente vem ligado. Eu particularmente, quando eu vou configurar, eu prefiro desligar ele. Por que eu prefiro desligar ele? Porque esse módulo de supervisionamento aqui, se o seu cartão, por exemplo, der um problema, der uma falha, der algum problema durante o trabalho, ele vai, quando ele está com esse modo supervisionado ativado, ele vai levar a tua CPU a modo de serviço. E quando a tua CPU for para modo de serviço, ela vai deixar de executar o programa, tá? E vai parar a máquina. E aí você vai perder até diagnóstico com isso. Então eu não gosto de deixar os meus módulos com essa questão do supervisionamento habilitado. Então eu vou vir aqui nos dois, ó, tanto de entrada quanto de saída, e eu vou desabilitar essa questão aqui do modo de supervisão, modo supervisionado. Tá bom? Isso é uma recomendação, mas você não é obrigado a fazer isso. Se você quiser deixar, você fica à vontade, tá? Então a configuração do cartão aqui, eu vou fazer só isso. Apesar do meu ser simulador, né? Mas caso você esteja numa CPU física, aí é interessante fazer isso. E se você clicar aqui em cima do cartão, por exemplo, eu estou aqui no meu cartão de entrada. Se você expandir aqui embaixo, na guia aqui de propriedade, você consegue ver as propriedades aqui do seu cartão. Então aqui ele mostra para você, ó, os dados que ele tem de processo, tá? Aí aqui ele tem alguns dados, por exemplo, ele tem um dado que diz se o módulo está ok, ele tem o número serial dele, módulo ID, hardware ID, e aqui tem as entradas dele, ó, as 4 entradas dele, tá vendo? E aqui que eu posso associar essas entradas com tags do programa. Então aqui vai ser minha entrada física, 1, 2, 3, 4, e eu posso associar com tags. Onde é que eu associo com a tag do programa? Aqui no Process Variable. Eu seleciono a tag aqui, mas eu não tenho nenhuma tag criada ainda, então a gente depois vai o programa criar algumas tags e depois vamos associar aqui. Tá? A tag que eu criar eu vou associar com as minhas entradas físicas. Da mesma forma, o meu saído. Se eu clicar nele, ele já aparece aqui para mim. E eu posso mudar isso aqui embaixo. Tá vendo que eu tenho aqui a IO Mapping e Configuration. Então eu posso mudar para a aba de configuração e de IO Mapping por aqui por baixo. Ou eu posso vir aqui nele, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, IO Mapping ou Configuration também. Beleza? Aí ele vai aparecer aqui em cima para mim. Aí você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Tá? Estou mostrando alguns caminhos para vocês. Então aqui eu tenho, por exemplo, associar a minha saída, né? E eu posso também pegar essas informações aqui e também associar a tags. Por exemplo, essa questão do módulo ok ou não. Eu posso habilitar uma tag para de repente botar lá na IHM para dizer se meu módulo está ok ou não. E essa tag vai estar linkada direto com esse dado aqui do canal. Beleza? Então, esses aqui são os meus hardwares. Tá? Uma vez configurado o meu hardware aqui, vamos partir para a parte lógica. Vamos ver como é que a gente insere o nosso programa aqui. Então, a princípio, o que eu tenho? Eu venho com a pastinha aqui do treinamento, o tipo de variáveis, global variável e as livrarias que já vem aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou inserir vai ser uma pastinha aqui para mim poder inserir uma lógica. Não é obrigado a inserir pasta, você pode inserir direto a lógica ali, mas eu prefiro inserir em pastas para poder ir hierarquizando meu programa. Então, eu vou pegar aqui Package, vou arrastar para cá. E esse Package aqui, eu vou chamar ele aqui de... Vou dar um nome para ele aqui de Project. Tá? Então, aqui vai ser o meu projeto. E aqui dentro da minha pasta Package, eu vou arrastar para dentro dele. Aqui é o mesmo princípio, tá? O que você selecionar aqui vai aparecer os itens que você pode colocar na toolbox. Eu vou inserir um programa. E aqui eu tenho vários tipos de programa que eu posso inserir. Por exemplo, aqui, ó, um programa em L, que é lista de instrução, um programa em Ladder. Aí, se eu descer mais aqui, eu tenho um programa em texto estruturado, tá? Eu tenho um programa em SFC, que é o Sequential Function Chart, tá? Eu tenho um programa aqui AB, eu tenho um programa aqui em linguagem C, tá? Como eu já falei para vocês na aula passada, eu tenho CFC, ó, eu tenho diversas linguagens de programação que eu posso estar utilizando aqui, ó, FBD. Mas eu vou, nessa primeira aula aqui, nesse primeiro momento, eu vou inserir um programa em ladder, tá? Para a gente poder iniciar bem tranquilo. Então, eu vou pegar aqui e vou inserir esse cara aqui, tá? Eu vou até mudar o nome da pasta aqui. Vou botar Project
LD, para a gente saber que isso aqui é ladder, tá? Então, inicialmente, o que ele traz para mim? Ele traz um program aqui, que eu posso renomear se eu quiser também, e ele traz aqui as lógicas. Eu tenho o cyclic ID, o init ID e o exit ID. Eu já expliquei para vocês, vou repetir caso vocês tenham esquecido. O cyclic ID é o programa cíclico que vai rodar, tá? O programa que vai ficar sendo executado. O init ID é o programa que vai executar somente quando a CPU inicializar. Então, se eu quiser botar, por exemplo, inicialização de variável, alguma coisa assim, iniciar uma comunicação, eu posso colocar dentro desse cara aqui. E o exit ID é o código que vai ser executado somente quando a minha CPU estiver desligando. Então, deu o comando lá para desligar, ela, por algum motivo ela está caindo, ele vai executar esse programa de saída. Então, por exemplo, eu quero jogar um valor, desconectar uma conexão, alguma coisa assim, liberar uma porta de comunicação, eu já uso aqui nessa exit code. Aí eu tenho os tipos de dados que eu posso colocar locais e as variáveis locais aqui. Beleza? Então, tranquilo, né? E uma outra coisa, esse cara aqui, lembra que eu falei para vocês que o programa aqui no BIR, ele não trabalha com uma lógica de interrupções, ele não trabalha com uma lógica simples, né? Que nem a gente tem lá uma rotina principal que chama os outros blocos. Eu falei que os programas aqui eles são multitarefa, né? Então eu tenho vários programas que rodando ao mesmo tempo, em tempos distintos aqui na CPU. Então como é que eu vou saber qual é o tempo que está rodando esse meu programa aqui? Eu não programei nada ainda, mas eu já inseri ele aqui. Como é que você faz? Você pode vir aqui no Physical. Você clica aqui em cima da CPU, certo? E aqui, ó, se você vir aqui por baixo, na aba Propriedades, ó, você pode vir aqui na parte de Software. Aí você vai ver já os seus ciclos que você tem aqui. E se vocês repararem, automaticamente quando eu inserir lá o meu programa, ele veio aqui para o Cyclic 4. Tá? O Cyclic 4 é o que executa a cada 100 milissegundos. E ele já foi inserido aqui. Aí tu fala, Rodrigo, eu não queria o Cyclic 4, como é que eu ia fazer? Aí é muito simples, você pode fazer o seguinte, ó, uma forma de você mudar isso. Você vai clicar aqui na CPU ó, com o botão direito em cima dela. Você bota aqui Software, ele vai aparecer aqui no meio. Beleza? E aí você volta aqui na Logical View. E aí eu quero arrastar o meu programa para dentro de outro ciclo. Eu não quero que ele execute a cada 100 milissegundos. Esse meu programa aqui eu quero que ele execute a cada 50 milissegundos, porque ele é mais crítico. Você pega ele aqui e arrasta ele para cá. Beleza? Na verdade ele já está assinado, né? Ele não vai deixar, só você pode pegar aqui mesmo e jogar para cá. Subir ele. Tá bom? Se ele não tivesse aqui, você pegava aqui e arrastava para cá. Mas como ele já estava, né? Você joga ele para cá. Mas não é necessário, tá? Nesse caso, se eu tivesse, por exemplo, uma lógica de motion, eu poderia botar no meu cíclico 1, que é 10 milissegundos, ou no cíclico 8, tá? São os menores tempos. E aqui você consegue ir priorizando o que é mais importante. Tá? Todos eles rodando ciclicamente, mas cada um no seu tempo, sendo executado aqui dentro do nosso processador multitarefa aqui do BIR. Legal? Então, beleza. Então, a gente já sabe como é que configura o hardware, já sabe como é que define aqui a nossa lógica de programação, em qual tempo que ela vai rodar. Agora vamos ver como é que a gente programa aqui, né? Na nossa lógica, certo? Primeiramente, vamos associar aqui algumas tags. Lembra que eu falei para vocês que aqui no físico, né? A gente consegue associar tag a minhas entradas e saídas físicas aqui. A gente viu aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui na tela. Ó, clicar com o botão direito aqui. Aí o mapping. Então, eu falei que dá para a gente botar umas tags. Só que essas tags que a gente vai colocar aqui são tags somente globais, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, no meu global var e definir umas tags aqui, ó. Existem duas formas de você definir tag, tá? Eu vou mostrar duas para vocês. Eu vou fazer as entradas assim e a saída eu vou fazer da outra forma para mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar duas variáveis. Eu vou chamar uma aqui de bstart, btstart, tá? Vai ser do tipo booleano. E aí, reparem que eu tenho alguns dados aqui, ó. Por exemplo, eu posso dizer se ela é uma constante. Se eu botar uma constante, ela não vai variar, né? Pode dizer se ela é retentiva. Eu posso dizer se essa entrada pode ser... Esse dado, essa tag pode ser replicada. Beleza? Se ela for uma constante, eu posso botar qual o valor que ela vai ter. E posso dar uma descrição, um comentário aqui para ela. Beleza? Mas eu não vou manter nada, eu vou deixar ela assim. E esse cara aqui vai ser o BT stop. Ok? Também vai ser do tipo booleano. Então, uma vez feito isso, eu posso vir aqui no disquete em salvar, beleza? E agora, se eu voltar
lá na parte das minhas entradas, ó, no meu aí, o mapa. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, na mídia digital input 1, clicar aqui nela 2 vezes, que vai aparecer os 3 pontinhos. Eu clico nos 3 pontinhos e aí eu vou ter as minhas variáveis. Aqui ele não atualizou, deixa eu salvar novamente aqui no disquetezinho para ver se ele aparece. Vamos ver se ele agora atualizou. Agora sim, ó. Salvei aqui nos 2 disquetezinhos, ele aparece aqui para minhas variáveis. Tá? Então tem aqui a BT Start, é só selecionar, ó, dar um OK. E ele já vai associar, ó, tá vendo? Então a minha BT Start agora está ligada na minha Digital Input 1. E da mesma forma, eu vou fazer com a minha Stop. Então é assim que você associa a tag à sua entrada do CLP. Ok? Então beleza. Então mais uma coisa que a gente aprendeu. Vou fechar aqui, eu vou salvar. Ó, a minha variável global está aqui, System Design está aqui. Vamos lá, vamos para a nossa lógica de programação. Vamos abrir aqui a nossa Cyclic ID. A programação em ladder aqui não tem nenhum mistério, tá? É bem padrão mesmo que você tem em qualquer outra lógica de programação. Então aqui, você aparece aqui instruções que você pode colocar, tá? Aqui já aparece para você na Tools. Então várias instruções aqui, vários blocos que você pode jogar aqui. Aqui em cima tem um menu de acesso rápido também, tá? As principais instruções que você vai ter. Tem blocos aqui que você pode chamar FB, Generic Block, você pode colocar aqui digital nome, tá? Então vamos fazer uma lógica bem simples aqui. Eu vou pegar um contato normal aberto. Esse cara eu vou usar o meu BT Start, né? Que foi assim que eu botei, né? Eu botei tudo maiúsculo. Deixa eu verificar aqui. Não, foi tudo maiúsculo não. Se eu botar daquele jeito ali, ele vai dizer que não existe, né? Foi só o S maiúsculo. BT Start, tá? Para ele associar já aquela tag. É uma tag global, você vê que ele já leu aqui. Vou ter o BT Stop, que fisicamente ele vai ser um botão normal fechado, né? Então aqui tem que ser um contato aberto. Também já é uma variável aqui. E agora eu vou botar aqui uma bobina, tá? E essa bobina eu vou chamar de M1, de motor 1, tá bom? Reparem que essa aqui, ó, ela está indefinida, ó, um def. E aqui embaixo eu vou fazer um branch aqui, né? Vou fazer um selo do M1. Só que essa variável M1, ela não está definida. Então ele vai até ficar vermelho aqui porque eu estou colocando uma tag que não está definida. Então como é que eu posso fazer essa tag, definir essa tag aqui no programa? Eu posso ir lá, clicar na Global Variable, declarar ela aqui igual a gente fez, ou aqui na lógica mesmo, eu posso vir aqui em cima, eu tenho aqui ó, a folhinha Declare All, tá? Se eu selecionar ela aqui, ó, se eu selecionar ela aqui, só ela, eu tenho a primeira aqui que é para declarar essa variável somente. Ou eu posso aqui botar Declare All, se eu tiver mais de uma variável, ele vai abrir para eu poder declarar todas elas. No meu caso aqui só apareceu essa porque eu só tenho ela para declarar, as outras duas já estão declaradas. Reparem que ela já vem marcada aqui como local. Se eu manter como local, ela vai ser uma variável que vai ficar salva aqui na lista de variáveis locais. Se eu desmarcar, ela vai ser uma variável global. Eu vou deixar marcado. Se eu correr até o final aqui, você vai ver que ela está aqui, ó, Logical Project Ladder. E se eu deixar desmarcado, aí ela já vai logical global.var. Então ela vai ser global. Então eu mantenho que ela vai ser replicável, não vai ser retentiva, não vai ser constante e vou deixar dessa forma aqui, vou dar um OK. Então a partir de agora ela já foi declarada também na minha lista. Vou salvar aqui. E agora eu consigo vir aqui no Physical, consigo selecionar aqui o cartão de saída, por exemplo. Eu vou fazer por aqui mesmo, para não ter que abrir ali. Eu consigo vir aqui, por exemplo, na minha Output 1 aqui, clicar 2 vezes. E agora aparece aqui para mim o M1. Eu seleciono o M1 e dou um OK. E agora a tag M1 está associada à minha saída digital número 1. Beleza, galera? Então, tranquilinho, né? Fácil, fácil, simplesinho. Então, a gente conseguiu concluir aqui. A gente fez uma programação básica, né? Fez uma partida aqui de motor com selo, né? Uma coisa bem básica, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo faz quando começa a programar em alguma plataforma. E a gente criou tags, associou a tags às nossas entradas e saídas físicas, tá bom? E vamos ver o que a gente precisa fazer agora. Agora a gente precisa, né? Como a gente vai trabalhar com ambiente simulado, a gente precisa habilitar o ambiente de simulação. Então vamos ver o que a gente precisa fazer para habilitar. Já que a gente está na nossa capa física aqui, vamos vir na nossa CPU e vamos nas propriedades da nossa CPU verificar algumas configurações que a gente precisa aqui. Então vou clicar com o botão direito, Configuration.
E aqui no Configuration, vamos verificar aqui algumas coisas que a gente vai precisar habilitar. Eu tenho uma aba aqui chamada Simulation. Eu vou clicar nela. Aí reparem que eu tenho aqui, ó, Activate Simulation. Ele está off. Eu vou botar esse cara em on. Tá? Então, com isso, eu vou estar habilitando o meu modo de simulação para funcionar. Aí reparem que o IP do meu dispositivo aqui vai ser 127.0.0.1, que é o modo de simulação, e tem uma porta que também é associada a ele, ok? Inclusive eu tenho aqui, ó, Simulate APCUA Device. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, né, ensinando a você fazer a comunicação APCUA com o BIR, e se você estiver trabalhando com o simulador, você também consegue simular aquela prática que eu ensinei, tá? Utilizando lá o dispositivo real. É legal, né? Muito legal isso aqui, você conseguir simular o APC. Tem algumas coisas aqui interessantes que é importante a gente verificar se está ativado. Por exemplo, a gente tem um web server, a BIR tem a possibilidade de você criar páginas web, tá? Se você criar, você pode deixar isso aqui habilitado. E ele tem esse cara aqui, ó, que é o System Diagnostic, tá? Esse SDM. Isso aqui também você pode acessar via página web e é um sistema de diagnóstico que você consegue verificar os dados da sua CPU. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, é bem interessante, tá? Então deixa também ele habilitado aqui para vocês poderem estar verificando isso. Então beleza, então essa parte que eu fiz isso. Se você tivesse com uma CPU real, é interessante também que você viesse aqui na interface Ethernet, também entrasse nas configurações dela, e configurasse aqui o endereço de IP da sua CPU, tá? Porque quando você comunicar com ela, depois que você descarregar o programa, ele vai descarregar isso aqui. Isso aqui, ele vem no modo de definir o IP via DHCP Server. Então, ele vai ficar aguardando, se você descarregar o programa com essa opção aqui, marcada dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ele vai tirar qualquer IP que tiver na sua CPU, no seu dispositivo, e ele vai ficar aguardando um servidor DHCP atribuir um IP à sua CPU. Isso pode ser um problema, tá? Se não se atentar nisso aqui, e você não tiver um servidor DHCP na sua rede, a sua CPU não vai comunicar com ninguém, ela vai ficar sem IP. Então, é sempre bom você deixar IP manual. Tá? Você marca essa opção aqui, ó, Enter com IP manual, e você defina no seu projeto qual IP que você quer que fique dentro da sua CPU. Então, no caso aqui, como eu estou trabalhando com ambiente local, né, eu vou botar o endereço de loopback, que é o 127.127, quer dizer, o 127.0.0.1. Tá? E a minha submáscara aqui eu vou botar 255.255.255.0. Vou deixar ele aqui, ele vai usar o IP da minha máquina local aqui. Tá? Se fosse numa CPU física, a gente ia botar o IP da nossa CPU aqui. Ele já tem um hostname, tá? Isso aqui é bem interessante, que se você comunicar com aplicações externas, o cara tem um domínio aqui, né? Tem um nome aqui do seu computador. Tá? E por aqui agora tem a parte de VNC aqui, SNP, NP. Tem algumas coisas aqui que depois a gente pode abordar futuramente. O Modbus, eu já tenho uma aula aqui ensinando a comunicar Modbus também com BR. Depois vocês podem assistir aí no canal, tá? Mas, enfim, as configurações prévias seriam essas daqui, tá? Então, agora o que eu preciso? Uma vez que eu fiz tudo isso, eu vou salvar aqui. Agora eu preciso habilitar minha simulação. A minha simulação é esse cara aqui. No momento que eu apertei habilitar simulação, ele já ativa esse cara aqui, certo? E aí eu vou marcar isso aqui para ele poder comunicar com a minha rede. Eu vou tirar isso de rede pública, só com a minha rede privada, vou mandar permitir, e ele vai habilitar o que a gente chama de ARSim, tá? Que é o meu runtime simulado aqui no meu PC. Como eu estou trabalhando com uma licença de demonstração, né? Esse runtime ele roda realmente uma aplicação aí no seu PC, tá? Mas como eu tô rodando aqui com ambiente de demonstração, eu vou ter uma limitação, se eu não me engano, são 2 horas ele rodando para você estar podendo fazer suas aplicações aí. É mais para a gente que está estudando, né? Mais do que o suficiente. 2 horas aí, onde que você pode ver ele rodando? Ele está aqui embaixo, você repara que ele aparece aqui embaixo. E se eu vier aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, ele está aqui, ó. Vou clicar nesse ícone aqui 2 vezes e eu consigo ver ele aqui, ó, ARSim Startup. Tá? Então eu posso reiniciar ele, dar um shutdown, botar ele para modo diagnóstico, ver informações de console, tempo e algumas informações sobre ele. Tá vendo? Ele não tem licença, né? No caso, não tem licença desse ARSim, então ele tem um trial de 2 horas, beleza? Rodando direto. Então, legal. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, ó, posso fechar aqui também. Posso fechar isso aqui. Tá tudo aqui. Deixa eu ir fechando essas abas aqui. Vou deixar mínimo de coisa aberta aqui para a gente poder
trabalhar, né? Não ficar depois um monte de coisa aberta aqui. Deixar só a parte do programa. Então, uma vez que eu fiz isso, igual se eu tivesse uma CPU real, qual é o próximo passo agora? Fiz o programa, configurei o hardware, fiz todas as configurações necessárias para comunicar, para rodar, né, meu programa. Agora eu preciso compilar o meu projeto. Eu vou vir aqui e fazer um build, tá? Que é nessa parte que ele faz. Ele pega tudo isso aqui que eu construí, essas configurações, e ele vai compactar isso aqui, tá? Vai fazer uma compilação e vai criptografar isso e jogar para dentro do meu controlador. É por isso que eu já falei aqui em outras ocasiões que depois que você joga esse projeto dessa forma compilado para dentro do seu controlador, você não consegue mais puxar esse projeto do seu controlador. Tá? Você consegue apenas fazer um backup da imagem do seu dispositivo, do cartão, se for o caso, mas você não consegue puxar esse projeto dessa forma aqui para você ler. Aí, para você poder ler, monitorar tudo direitinho, você tem que ter esse arquivo fonte aqui salvo no seu computador. Tá? Então, por isso que muita gente tem essa dúvida, como é que eu faço? Eu não consigo puxar o programa do BIR. Não consegue, cara. Se você não tiver o arquivo fonte, você não consegue monitorar. Então, beleza. Uma vez que ele fez a compilação, ele não teve erro, não teve warning, ele pergunta se eu quero transferir. Então, eu vou marcar que sim, quero transferir. Ele está aqui no processo de validação. A minha licença é uma licença de avaliação, então tem 71 dias ainda para poder usar. Eu vou dar um OK. Aí ele vai mostrar isso aqui para mim. Reparem que aqui na esquerda ele está mostrando o meu dispositivo, né, que eu tenho o ID aqui, treinamento AS, que foi o nome que eu dei para o meu projeto. O meu runtime aqui, Automation Runtime, versão é B493 e a minha configuração é 1.0.0. E aqui é o meu target, ou seja, o dispositivo que eu quero enviar. Você vê que a configuração ID dele está em branco, porque não tem nenhum projeto dentro dele. Tá? O AR Version é a mesma, B493, bateu, então legal. E a configuração também é a mesma. Isso aqui é interessante, porque esse AR Version, se o meu dispositivo fosse com a AR-Version maior do que esse aqui, que eu estou tentando colocar, ele não ia aceitar, tá? Então, se ele fosse menor e eu tivesse aqui uma versão de runtime maior, ele ia fazer um upgrade aqui no meu dispositivo, né? Ele ia subir a versão dele. Mas se ele fosse maior que a versão do meu Automation, eu não ia conseguir acessar, nem comunicar, tá bom? Então, também tem esse detalhe que vocês têm que observar. Então, ele diz aqui que tem diferenças, né? Eu posso clicar aqui para verificar as diferenças e eu vou dar um transfer. Aí ele vai falar, né, que essa operação vai formatar o que tiver dentro do meu dispositivo ou perder o que está lá dentro. Então, né, se você for fazer download de um novo projeto, certifique-se que você tem um backup antes, né, porque de repente se der alguma coisa errada, você tem como voltar. Então, eu vou falar que sim. E ele vai descarregar aqui o meu projeto para dentro do meu PLC virtual, vamos colocar assim, do meu runtime virtual aqui. Então agora é só a gente aguardar ele reconectar. Ó, reconectou. Vou dar um close. E a partir de agora eu já posso colocar online e verificar o meu programa. Só que, assim, para a gente fazer o monitoramento aqui, né, como eu coloquei eles associado a entradas e saídas físicas, a minha saída aqui não vai funcionar corretamente porque ele vai ficar esperando um sinal da minha saída física. Então, para a gente poder fazer essa simulação aqui sem ter o hardware físico, né, aqui onde eu associei a minha DO, né, onde eu associei a minha memória DO, eu vou tirá-la aqui, tá? Só a saída que vai ficar, senão não vai funcionar direito. Começar para simular, né? Deixa eu descarregar aqui de novo. Só porque, como eu associei a tag a uma saída física, né? Ele só vai deixar funcionar direito acionando aqui, ficando o selo, se tiver um sinal de uma saída física. Não é o caso aqui, então eu vou tirar só ela. Que a intenção era mostrar para vocês como é que associa a tag na entrada e saída física, mas como é só para simular aqui, eu não vou deixar associado para a gente não ter erro aqui na simulação do programa. Então, ó, beleza. Transferir. Vai ser pouca coisa, né? Porque só essa questão da simulação.
Ele nem deixou, deixa eu salvar aqui então e compilar. Ele nem considerou isso como uma diferença para descarregar. Saiu aqui, beleza. Deixa eu analisar aqui para poder não ter esse erro da saída. Ele não está deixando, mas vamos ver se ele vai aceitar. Deixa eu ver aqui. Como falso, ele não associou, então acho que ele saiu. Então, beleza. Então, agora como é que eu faço para associar? Então, aqui eu tenho a tag, aqui deixa eu até limpar aqui para mostrar para vocês como é que insere elas aqui. Então, aqui eu tenho a lógica, aqui eu tenho uma watch, tá? E eu posso tanto ligar por aqui os bits, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, botar 1 e mudar ele para true. Olha, ele não está aceitando que ele está forçado. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui no Open e vou abrir aqui o watch maior para mim poder tirar o force deles aqui. Eu vou clicar esse cara aqui para ele sair o force. Que ele está forçado aqui. Beleza. Acho que agora vai funcionar. Vou vir aqui então e botar em 1. Mas não está aceitando. Então é por causa daquela questão que eu falei mesmo da associação à entrada física. Então eu vou tirar a entrada também. Eu achei que era só a saída que ia dar problema, mas a entrada também deu. Então eu vou desassociar a tag aqui à entrada física, que ele fica esperando, né? Ele está esperando aqui, no caso, um sinal de uma entrada física. E não tem entrada física aqui, né? Eu estou no simulador. Da mesma forma que a saída eu já tirei, né? A saída eu já tirei. Então vou compilar de novo aqui. Como eu falei, foi só mesmo para poder mostrar para vocês como é que associava, mas se você tiver um hardware físico aí, você vai fazer daquela forma que eu fiz para você poder estar fazendo essa lógica aqui funcionar, beleza? Deixa ele só compilar de novo aqui para poder tirar essa parte aqui da associação do hardware físico. Então, beleza. Então, agora sim, clicar na lupinha, né? Eu acredito que agora ele vai aceitar de boa. Então, agora sim ele aceitou. Então, eu posso fazer por aqui. Ó, liguei. Como eu também posso fazer por aqui. Eu posso inserir a variável aqui na watch. Eu seleciono as variáveis que eu quero, elas vão aparecer aqui. E por aqui eu consigo desligar. Eu vou desligar o botão de Start, ó, false, ele ficou pelo selo. E o botão de Stop agora, eu vou desligar ele aqui, como se eu tivesse pressionado. E desligou aqui o selo. Perfeito? E aí ele volta para a posição número 1. Então, nossa simulação funcionando perfeitamente aqui agora, rodando no modo de simulação. Aí lembrando, né, só se você por acaso estiver fazendo e você associar a tag à entrada e saída física aqui que você colocou, depois quando você for simular, tira ela, porque senão vai ficar dando aquele erro que eu mostrei aqui para vocês, porque ele vai estar esperando, mesmo sendo o ambiente simulado, né, ele está esperando o sinal de uma entrada e saída física. Tá bom, galera? Mas eu acho que o objetivo dessa aula aqui foi cumprido, era apresentar um pouco mais da primeiros passos na plataforma para vocês, ver como é que é o projeto, ver como é que habilita algumas funções, tá? Ver como é que configura aqui as propriedades da CPU, das interfaces, cartão, entrada, saída, beleza? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que você faz para poder fazer uma comunicação com o hardware físico, tá? Que aqui a gente fez tudo no simulador. Vamos ver como é que é a particularidade de você pegar um controlador físico da BIR, como é que você faz para comunicar com ele, como é que você faz esses passos aqui num controlador físico, tá bom? Então é isso, galera. Aproveita e mostra para vocês também o sistema lá do diagnóstico que eu falei das configurações que você consegue acessar via web browser, tá bom? Então é isso, muito obrigado, espero vocês aí na próxima aula. E, muito importante, tá? Se está gostando da série, você quer que continue,
Deixe seu like aí, fortaleça o meu trabalho, divulgue esse canal aqui para outras pessoas que têm interesse em aprender mais sobre BIR e automação de forma geral, tá? Que dessa forma eu vou entender que esse vídeo está sendo relevante para você e está ajudando vocês aí a conhecer um pouquinho mais da plataforma da BIR. Então, um abraço, galera, e nos vemos na próxima aula. Até mais!